Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É, eu vou fazer aqui a correção da nossa atividade avaliativa, tá? É, do dia de hoje, dia 29 de abril. Vou colocar para vocês dentro do SEI a correção dela, tá? Inclusive os cálculos da questão do Simples Nacional, tá? E passo para vocês até amanhã, na quinta-feira, as médias dentro do SEI, ok? A primeira questão, pessoal, da nossa avaliação, ela trazia o seguinte, né? A questão 1 falava que Beltrano faleceu no município de Maceió, estado de Alagoas, né? Onde viveu toda a vida, deixando seus herdeiros como herança. Olha só, herança, não está falando em doação, está falando em herança, né? Por que eu estou chamando essa atenção? Porque quando é doação, leva-se em consideração o domicílio do doador, né? Quando é doação, é o domicílio do doador. Aqui é herança, aí tem aqueles casos específicos lá, né? Então vamos lá. 1. Depósito em dinheiro em instituição financeira com sede no município de São Paulo. Então isso aqui é um depósito em dinheiro, né? 2. Ações da Companhia de Capital Aberto negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, ações, né? Automóvel que se encontra na posse de seu filho Beltraninho, localizado no município de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Aí aqui é um automóvel, né? Um bem móvel, está na posse do filho dele, está em outro estado, tá? E o item 4 falava de um imóvel rural localizado no município de Apiúna, estado de Santa Catarina, né? Então, o inventário e a partilha estão sendo processados no município de Maceió, estado de Alagoas, conforme as regras processuais. Então, ele perguntava onde é que era devido o ITCMD aqui. Primeiro, quando eu disse doador, quando é doação, leva-se em consideração o domicílio do doador. Aqui não é o caso, é uma herança, né? Quando é herança, nós temos algumas situações. Então, quando são bens móveis, como automóvel aqui no caso, dinheiro, ações e outros bens, leva-se em consideração onde está sendo arrolado o inventário, onde está sendo processado o inventário, nesses casos. E quando é bem imóvel, né, no caso um imóvel rural aqui, é onde está situado o bem, né? Então aqui, onde vai ser devido o TCMD? Então, letra A, sobre o depósito em dinheiro, sobre as ações e sobre o automóvel, ele deverá ser recolhido ao estado de Alagoas. Correto. Por quê? Porque é ali que está sendo processado o inventário, né? Então, aqui nesse caso, as ações, o dinheiro e o automóvel são todos bens que é devido onde se processa o inventário. Como está sendo processado no estado de Alagoas, no município de Maceió, ele vai ser devido ao estado de Alagoas, tá? E no caso sobre o direito de superfície, que é no caso do imóvel rural, né, ao estado de Santa Catarina, né? Então, é um imóvel rural no estado de Santa Catarina, o direito da superfície lá. Então, aqui a letra A, nessa questão de número 1, tá? A letra A. A letra B não seria porque fala que o depósito de dinheiro desse recurso do estado de São Paulo, não, porque o inventário está sendo processado em Alagoas, né? É devido apenas ao direito de superfície, se tratar de direito de um bem imóvel ao estado de Santa Catarina, local dos bens, não, porque os outros bens, né? Como é que fica a doação? Sobre o depósito de dinheiro, sobre as ações, sobre o automóvel, deve ser recolhido ao estado de Alagoas. Não havendo recolhimento de TCMD sobre o direito de superfície, lógico que tem que ter. Se você está sobre imóvel rural, também vai ter que ter o TCMD, né? E sobre o dinheiro em ações, ações e sobre o automóvel, direito de superfície, é o estado de Alagoas. Não, porque o direito de superfície que é o imóvel rural é o estado de Santa Catarina, né? Então a letra A nessa questão de número 1, tá? A questão de número 2, ele trazia aquela questão de elisão fiscal, né? Lá da questão do planejamento tributário mesmo. Então, fala o seguinte, ó. Letra A. Constitui procedimento lícito, beleza? Elisão é lícito, né? Traz licitude, é legal. De economia de tributos, ok. Esse é o intuito da elisão fiscal, planejamento tributário. A economia de tributos através de algo legal, né? Geralmente realizado antes da ocorrência do fato gerador. Beleza, já disse para vocês. A elisão fiscal é sempre antes do fato gerador. Antes de acontecer o fato gerador, antes de começar a movimentação da empresa, você senta e faz um planejamento tributário, uma elisão fiscal, né? Então é antes do fato gerador. Então a letra A é a correta, tá?
Por que a B não é correta? Ó, constitui procedimento dúbio. Não. Elisão é lícita. Não tem nada de duvidar, de dúbio, de dúvida, de ambíguo, né? Ou desqualificado dentro da elisão fiscal, perdão. A C falava que constitui uma sucessão de atos e negócios jurídicos realizados para dissimular a ocorrência. A dissimulação aqui é a elusão e não a elisão, tá? Então a letra C é errada por isso. A letra D constitui prática atentatória ao princípio da solidariedade social e tem constitucional, nada a ver. A elisão é totalmente constitucional, tá? Legal. E constitui mecanismo de economia fiscal, sim, tudo bem, poderia ser. Só possível quando a lei expressamente o permitir. Não é só estar escrito na lei lá que você pode fazer elisão fiscal. Não, tudo aquilo que não está proibido na lei, né, você pode também realizar a elisão fiscal. Então a letra A nessa questão de número 2, tá? A questão de número 3, ele trazia o IPTU, né, o nosso Imposto Predial Territorial Urbano, perguntando qual dessas assertivas aqui era correta, né? Um falava que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, o IPTU, é uma espécie de tributo pago ao município sobre as propriedades urbanas. Beleza, como por exemplo, terrenos, apartamentos, casas, prédios e imóveis rurais. Falso. Por quê? Terreno tem IPTU? Beleza. Apartamento? Ok. Casa? Ok. Prédio comercial? Ok. Mas imóvel rural paga o ITR. Imóvel rural não paga o IPTU, tá? Então o número 1 estava errado por essa questão. O 2 falava que o IPTU poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a sua localização. Sim, eu já falei para vocês que uma casa, por exemplo, no centro da cidade, o valor dela, a alíquota dela, ela pode ser diferenciada em relação a um imóvel no setor taninho, por exemplo, né? Então, a número 2 é correta. E a número 3, ele poderá ser progressivo para fins do cumprimento da função social da propriedade urbana. Também é verdadeiro. Já falei para vocês da questão do IPTU progressivo, né? Ele pode ser instituído para quê? Para aquelas pessoas que têm imóveis sujos, por exemplo, terrenos baldios, cuidem desses terrenos, né? Então o IPTU pode ser sim progressivo, tá? Então número 2 e 3 eram corretos nessa questão de número 3, tá? A questão de número 4, falei várias vezes com vocês, né, nessa situação. Um tributo criado pela União mediante lei complementar para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, né? Cuja receita estará necessariamente vinculada a uma despesa que criou ou fundamentou a sua instituição. A definição anterior refere-se ao quê? Empréstimo compulsório, né, gente? Calamidade pública ou iminência de guerra externa é empréstimos compulsórios, tá? Alternativa letra C, na número 4. A número 5, ele falava que a opção pelo Simples é um recolhimento mensal, óbvio, né, da microempresa em pequeno porte, mediante o DAS, né, o documento único de arrecadação. E que o Simples abrangeria alguns impostos. Aí falava apenas, né? O ISS devido em relação ao serviço sujeito à substituição tributária ou retenção na fonte. Não. O ISS retido ou substituição tributária do ISS, ele regula uma guia à parte dentro do município. Falei para vocês lá quando a gente falou do ISS. No início lá da primeira aula. Então, 2, ITR. Também não. Não tem o ITR dentro do Simples, né? A CID. Também não tem a CID dentro do Simples, que é a contribuição sobre os combustíveis, né? O IOF também não está dentro, a operação financeira não está dentro do Simples Nacional também. E o IPI, né? O IPI sim, anexo 2, né? Anexo da indústria. Então o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, está sim dentro do Simples, a número 5, questão letra E, né? Na questão número 5, tá? O 6 também, gente, bem tranquilo, representa o tributo sobre o lucro, mesmo que de forma presumida, né? Sobre o lucro. ICMS e COFINS? Não, ICMS e COFINS é sobre faturamento, né? Imposto de renda e contribuição social? Ok, né? Imposto de renda e contribuição social. Por que eu coloquei lá mesmo de forma presumida? Lembra do lucro presumido? Você tem um índice de presunção e você presume-se um lucro. Então, o lucro, mesmo que de forma presumida, quais são os impostos incidentes sobre o lucro? Imposto de renda e contribuição social, tá? O PIS não é, o IPI também não, é por faturamento, a PIS e COFINS muito menos, é por faturamento, ok? A número 7, ele traz um cálculo do Simples Nacional, tá? Então, considerando uma empresa com RBT 12 de R$300 mil, do comércio, né, falava que era um comércio de calçados,
Se era comércio, era anexo 1. Eu dei lá no final da prova aí, da avaliação, os anexos, né? E essa empresa em fevereiro de 2018 tem um faturamento de R$ 40.000, né? Então, como que ficaria o simples para o mês de fevereiro? Aqui era bem simples, pessoal. Como a gente está falando de 2018, né? Então tem o RBT12 multiplicado aí pela alíquota nominal do anexo 1, da faixa lá aqui de 300 mil, menos a parcela a deduzir e dividia de novo pelo RBT12. Você encontrava a alíquota, né, do simples. Pegava o faturamento de 40 mil e multiplicava pela alíquota do simples. Então, 300 mil vezes 7,30, que era a alíquota nominal pela tabela, menos 5.940 de parcela a deduzir, dividido de novo por 300 mil com o RBT12. Eu encontrava uma alíquota de 5,32%. Como meu faturamento era R$ 40.000, né, vezes 5,32, R$ 2.128. A alternativa letra C, tá? Pela questão número 7. A questão número 8, de novo aquela questão lá do fator R, né? Falava com um representante comercial, cujo faturamento dos últimos 12 meses anteriores a outubro de 2018 tinha sido de R$ 320.000 e tinha um gasto no ano com a folha de pagamento de 65 mil. Perguntava se ele seria tributado no anexo 3 ou no 5, né? E quanto que seria o valor do simples por um faturamento de 30 mil no mês de outubro de 2018. Então, se ela está no anexo 5 lá, está sujeito ao fator R, né? O que a gente faz? Pega a receita bruta, o gasto com a folha dos últimos 12 meses, e eu vou dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses, né? Então, o gasto com a folha, que era 65 mil, dividido pela receita bruta 320, eu encontraria aí uma alíquota, um fator R, na verdade, de 20,31%. 20,31% é menor que 28%, né? Então, se é menor que 28%, eu vou para o anexo 5, né? Só quando o fator R é maior que 28%, que eu vou para o menor anexo, que é o 3. Como ele é menor que 28%, eu vou para o maior anexo, que é o 5, né? Então, jogando lá no RBT12 do anexo 5, eu tenho que 320 mil vai ter uma alíquota de 18%, com a parcela deduzida de 4.500, né? Então, 320 vezes 18% menos os 4.500 e dividindo de novo por os 320 mil, eu vou encontrar uma alíquota efetiva de 16,59% nessa empresa no anexo 5, tá? Como o faturamento dela era de R$ 30.000 no mês de fevereiro, vezes os 16,59, eu achava um simples de R$ 4.977 para fazer o pagamento, né? Então, a alternativa letra D, né, que dizia aqui, ela deve ser tributada no anexo 5, porque o fator R dela foi menor que 28, né? Com dados a recolher de R$ 4.977, tá? Alternativa letra D para a questão de número 8, né? E na nossa questão de número 9, era mais uma questão da conceituação da legislação do Simples, em que falava que a resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples, que trata, né, do Simples Nacional, ele perguntava quais as assertivas abaixo eram verdadeiras, né? A número 1, corretas, né? Ele falava que a base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente para MI ou IPP será a receita bruta total mensal, auferida, regime de competência, ou recebida, regime de caixa, conforme a opção feita pelo contribuinte. Verdadeiro, né? Correto. Já falei para vocês, o Simples você tem duas formas de tributar. Ou pelo regime de competência, que é pelo seu oferimento de receita mesmo, né? Ou pelo regime de caixa, que é o que você recebe e que você leva a tributação, né? E conforme a opção feita pelo contribuinte. O contribuinte no mês de novembro ele vai lá e fala, ó, ano que vem eu quero ser regime de caixa, ou ano que vem eu quero ser competência. Então ele solicita, né? A opção é dele. Então o número 1 é verdadeira nessa questão do Simples, tá? A 2, o item 2, falava que a opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do portal do Simples, na internet, e será irretratável para todo o ano do calendário. Também verdadeiro, pessoal, né? Nós falamos. Ela é feita, sim, dentro do portal, né? Dentro do portal do Simples Nacional, você entra lá e faz o pedido de opção, né? É na internet, na página da Receita Federal. E ela é irretratável. Já falei, você optou pelo Simples, você não pode voltar atrás, né? Você tem que continuar dentro do Simples, você não pode mudar a sua opção, tá? Então, o número 2 é a verdadeira. A número 3, ele falava que se determinada atividade econômica passa a ser considerada impeditiva para ingresso no Simples, ou seja, eu tinha uma atividade econômica, eu não posso mais ser optante pelo Simples, né? Igual aconteceu com o contador. O contador podia ser MEI até 2017. A partir de 2018, a atividade de contador já não pôde ser mais MEI, já estou no impeditivo, né? Um exemplo.
Só para você entender o que é o impeditivo. Então, se determinada atividade econômica passa a ser considerada impeditiva de ingresso no Simples, a ME ou EPP, né, que a exerce, deverá comunicar o fato à Receita. Ok, tem que comunicar. E seu efeito de exclusão se dará apenas no próximo ano calendário. Não, gente. Eu falei para vocês em sala de aula. Quando é débito, sim, a exclusão é para o próximo ano. Mas, quando tem a questão de faturamento também, quando é no próximo ano, no anterior. Mas, quando é atividade, quando é número de colaboradores, ou seja, funcionários, coisa desse sentido, a exclusão se dá no próprio ano, no próximo mês em que é ocorrido a situação. Então, a minha atividade econômica ela passou a ser impeditiva naquele mês, eu vou comunicar e no próximo mês eu já for fora do Simples Nacional, tá? Então, não é no próximo ano calendário, sim dentro, no próximo mês, tá? Então, a alternativa 1 e 2 aqui seria a verdadeira, tá? É a letra C para a questão de número 9, tá, pessoal? Então, eu fiz uma atividade avaliativa, já tinha colocado no SEI para vocês desde segunda-feira, né? Até pela orientação do próprio NUFAP, para poder me entregar com prazo para vocês fazerem. Eu vou pegar essa nota, vou somar junto com aquela primeira atividade avaliativa que nós fizemos em sala de aula, tá? E aí nós temos ainda aquelas atividades que nós estamos fazendo durante esses dias, né? Aquele cálculo do Simples Nacional, do presumido, que vocês entregaram aquelas atividades. Teve o fórum, né? Quem participou da questão do fórum, né? E outras atividades aí sobre a legislação do lucro presumido que eu tinha passado para vocês um dia também, tá? Então eu vou fazer esse somatório e aí vou lançar a nota para vocês. No máximo até quinta-feira à noite eu quero já estar lançando essas notas dentro da plataforma do SEI, tá? Amanhã, no caso, quinta-feira, eu vou passar uma videoaula para vocês, a gente continuar nosso conteúdo dentro do planejamento tributário, para vocês entenderem, como a gente falou do lucro presumido, o ICMS no Simples está embutido no DAS, né? No lucro presumido, ele é fora, né? Ele não está embutido junto com o lucro presumido. Então, vou falar para vocês sobre o ICMS, sobre o ICMS opção tributária, né? O que é o regime da não cumulatividade dentro do ICMS, a questão do débito, a questão do crédito, tá? Das alíquotas existentes, do chamado DIFAL, que é o diferencial de alíquotas, né? Quando você compra um produto fora de um estado, até mesmo empresas do Simples estão sujeitas à questão do DIFAL, tá? Dentro do estado de Goiás, obviamente, cada estado tem a sua legislação, né? E deve ser observada a questão do ICMS, a questão de isenções, né? Que cada legislação traz. Então, eu vou falar sobre o ICMS para vocês amanhã, na quinta-feira, né? E passar algumas atividades para vocês, para a gente ir acompanhando dando continuidade ao nosso plano de ensino, né? Dentro da disciplina. E mais uma vez eu peço dúvidas enquanto à prova aqui, ó, gente, por favor, me pergunte. Não entendi sua correção em relação à questão número 1. Por quê? Questiona mesmo, pessoal, tá? Vamos questionar, vamos tirar as dúvidas, tá? Para que a gente possa seguir tranquilamente aí até quando durar aí esse isolamento social, né? Por essa pandemia que cada dia está ficando mais complicado, né? Mas com fé em Deus tudo vai dar certo, tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos, tá? E até amanhã. Obrigado.